O Landan pergunta como ela está e pergunta o nome dela. Ela diz oi pra ele e ele fala que o nome dele é muito em saber disso e diz que resolveu se aproximar porque ela é muito bonita. Ela diz que ela realmente precisa ir e ele fala que tudo bem. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse, que ele não sabe se isso vai dar certo e que ele vai dar a partida no motor. Mas assim, de repente, ela volta e pergunta se ele tem Instagram ou algo assim e que talvez eles possam conversar mais tarde. Ele fala que não conseguiu ouvir e ela repete tudo nova, disse que ela tem namorado. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele diz que tentou falar com ela e que pareceu que isso fala que precisa chegar no compromisso dela às 5 e que ela ainda tem algum tempo. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim, mas ele fala que mesmo assim pareceu que ela não estava interessada, tanto é que ela disse que tem um namorado. Mas ela diz que não e fala que adoraria sair com ele. Ele fala que não tem certeza disso e ela pede as informações, que não estava interessada e que nem sequer quis apertar a mão dele. Ela fala que nunca teve essa reação antes e ele pergunta como assim. E ele pergunta se é a primeira vez que algum homem diz que ela é linda. Ela diz que ela só ficou receiosa já que ele é um estranho e ela é uma mulher ali sozinha. Ele fala que entende e diz pra ela que ele chegou de uma forma educada. Ela diz que ela resolveu voltar e que agora ela está ali pedindo o Instagram dele se ele quiser. Ele fala que não gosta de se comunicar pelas redes sociais e pergunta se pode ser o número, e ela diz que pode ser. E em seguida ele pede pra ela, ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami. Ela diz que sim e pergunta da onde ele é. Ele fala que é de Nova York e que ele acabou de se mudar pra ali. Ela fala que isso é legal e ele fala que pegou o número dela e quando for conveniente pra ele, ele liga. Ela fala que se ele quiser sair à noite, ela pode ligar pra ele, ligar pra ela, ele fala que vai ligar. Mas ela diz que acabou de dizer que ainda tem algum tempo, mas ele fala que não conseguiu ouvir. E ela fala que ela disse que ela indica que ela pode fazer o que ela quiser e ela diz que quer sair com ele. Ele pergunta se ela quer sair com ele e ela diz que sim. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele, mas ela diz que ele não vai. Ele fala que o ponto aqui é saber se ela vai fazer ele perder o tempo dele, porque se sim, não adianta. E como mais uma vez ela diz que ele não vai perder o tempo dele, ele a convida para entrar. E quando ele descobre que ela mentiu dizendo que tem um namorado, ele fala que ela é uma mentirosa e pergunta por que ela fez isso. Diz que ele não agiu estranho, mas ela fala que não sabe. E diz também que ali é Miami. Ele fala que não agiu estranho, que se aproximou de uma maneira educada e que disse que ela é linda. Ela fala que sabe disso, mas que é assim que eles te pegam. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada e que ele seguiu o caminho dele e que ela seguiu dela. Então ela diz que sente muito e pede desculpas. Ele fala que então ela é uma mentirosa e ela fala que ela não diria isso. Ele pergunta então como ela chamaria e ela fala que não diria isso e fala que ela estava assustada. E de uma forma irônica ele fala que acredita nisso e pergunta o que ela quer. E sem hesitar ela diz que está procurando alguém que pague as contas dela. Ele fala que ele nem sabe por que ela está dizendo isso pra ele. E já ela pergunta por que ele está olhando assim pra ela. Ele fala que ele não é esse tipo de pessoa e que ela entrou no carro errado. Ela fala que eles estão em Miami e ele pergunta o que Miami tem a ver com isso e fala que ele não tem nada a ver com Miami. Ele pede pra ela sair e ela pergunta se ele quer que ela saia. Ele pede pra ela sair e fala que ele não curte interesseira. E mais uma vez ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que ela pode sair. Ela pergunta se ele não vai abrir a porta, mas ele diz que ela mesma pode abrir. Ela diz que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. O Nair pergunta como ela vai e fala que ela está incrível. Ele pergunta o nome dela e diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele pergunta o que ela disse, mas ela fala que não está interessada. Ele diz que só gostaria de conversar com ela rápido, mas percebendo que essa conversa não estava progredindo, ele deseja um ótimo dia para ela. Mas agora ela decide voltar e a primeira coisa que ela faz é perguntar se o carro é dele. E ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que é muito legal e ele agradece e pergunta o que ela quer. Ela pergunta o ano do carro e ele pergunta por que isso importa. Ela diz que é um carro muito legal e que ela só está tentando puxar uma conversa com ele. E ele agradece. Ela pergunta se ele não quer mais conversar com ela e ele fala que tentou falar com ela, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela diz que tinha um lugar para ir e ele pergunta o que mudou
mudou assim de repente legal. Ele fala que aprecia ela ter gostado do carro dele e pergunta se foi por isso que ela voltou. Ela fala que pensou que falar com ele antes de ver o carro, só voltou porque viu a Lamborghini. Ela fala que gostou dele desde o começo, mas ele fala que não foi isso que pareceu. Ela fala que ela também não queria demonstrar, mas ele fala que está achando que ela voltou por conta do carro dele. Ela diz que não foi por causa disso, que ela pensou melhor e resolveu dar uma chance pra ele. E ele pergunta se quer dizer que agora ela quer dar uma chance pra ele. Estava seguindo o caminho dela e que se não fosse a Lamborghini ela não teria voltado. Ela fala que voltou porque ele estava tentando falar com ela no começo, mas ele fala que o humor dela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela pergunta se ela mudou o humor dela e ele diz que sim. É com ele. Ela fala que estava andando devagar e que ela não estava querendo ser rude. Ele pergunta se ela não estava sendo rude e ela diz que não. Ele fala que tem um lugar que ele precisa ir agora e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele quer companhia e já ele pergunta companhia. Ela diz que sim e fala que no começo ele estava tentando falar com ela. Ela diz que sim e pergunta para onde ele estava indo. Ele fala que ela não passou uma boa impressão para ele quando ele estava tentando conversar com ela. Ela fala que ele só precisa conhecê-la melhor e ele fala que tentou fazer isso no começo. Ela fala que ele pode fazer isso agora. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ela pergunta se ele preferiu não apertar a mão dela e ele diz Germes. Ela diz que tudo bem e ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Dallas e que ela acabou de se mudar para ali. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que é alguns meses. Ele pergunta se ela gosta dali e ela diz que sim e pergunta se ele gosta. Ele também diz que primeiro ela precisa pedir desculpas. Ela pergunta se ele quer que ela peça desculpas e ele diz que sim. Ela fala que foi mal e ele pergunta foi mal? Então ela fala que sente muito. Bom, e depois disso ele fala pra ela que ele vai sair do carro. Ele pergunta se então ela é de Dallas e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela mudou para lá e ela diz que foi para lá para estudar e também para conhecer novas pessoas. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é solteira. E como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo, sabe se ela realmente se interessou por ele e pergunta o que está rolando. Ela fala que ela estava fazendo a caminhada dela e que ele que agora voltou para falar com ele. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que resolveu pensar melhor sobre isso. Ele pergunta se ela mudou de ideia e ela diz que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou para saber o que ele queria dizer. Bom, mas já nesse momento da conversa, eles combinam em sair para almoçar, mas ele pergunta se ela concorda se eles dividirem a conta. E como ela diz que não, ele pergunta se ela não acredita em 50% para cada um. Ela fala que não vai dividir as contas e ele pergunta por que não e ela fala que essa não é a vibe dela. Ele pergunta então qual é a vibe dela e ela diz que o homem que tem que pagar as contas. Ele pergunta se ela limpa ou cozinha e ela diz que acha que pode cozinhar. E ele pergunta se ela acha. Ela fala que depende da pessoa e que ela até poderia cozinhar. Ele fala que já ouviu o suficiente e ela pergunta como assim. Ele fala que ele está legal. E em seguida deseja um ótimo dia para ela.